Uma vez que já são conhecidas todas as áreas de influência dos pilares de canto, pilares de extremidade e pilares internos, passaremos agora para o cálculo das dimensões preliminares de todos os 12 pilares. Lembrando que para todos os pilares do nosso exemplo, o número de pavimentos suportados é exatamente igual a 2. Para efetuar o pré-dimensionamento dos pilares em concreto armado, utilizaremos primeiro a planilha que contém a formulação do método simplificado. Nessas planilhas, lembre que todas as células que estão em branco são células que são dados de entrada. O usuário tem que informar. E nas células amarelas são os cálculos efetuados pela planilha. Então, inicialmente, você precisa colocar na planilha os nomes de todos os pilares que você quer pré-dimensionar, também a informação de quantos pavimentos cada pilar desse suporta, qual é a carga média atuando na edificação. Nós utilizamos sempre esse valor constante de 10 kN por metro quadrado, que equivale a 1 tonelada por metro quadrado, ou seja, 1.000 kg de peso em cada metro quadrado da edificação. As áreas de influência, obtidas pelo processo geométrico. Para o pilar 1, que é o pilar de canto, essa área é de 6,04. Observe que quando eu digito o valor da área e junto com as demais informações, a planilha do método simplificado já calcula a carga atuante no pilar. E se eu considerar que a tensão admissível do material é igual a 1,5 kN por centímetro quadrado, então a razão entre esta força e essa tensão resulta nessa área de concreto. Observe que a área necessária é de 80,5. Entretanto, por um critério de norma, nenhum pilar pode ter área menor do que 360 centímetros quadrados. Então, a planilha automaticamente considera que o valor da área de concreto necessária é de 360 centímetros quadrados. Em seguida, fazemos a escolha das dimensões do nosso pilar, em função do layout arquitetônico, ou seja, de qualquer necessidade. O pilar pode ser quadrado, nesse caso ele deveria ter seção 19 por 19, mas nós estamos adotando pilares retangulares com as menores dimensões possíveis. A menor dimensão possível no pilar é de 14 centímetros. Então veja que se eu adotar 14, a planilha me informa que a outra dimensão deveria ser de pelo menos 25,7 centímetros, mas nós adotamos sempre números inteiros superiores a esses valores. Então, para uma seção retangular de dimensões 14 por 26, a área final do pilar é de 364 centímetros quadrados, que é um valor que deve ser sempre maior ou igual à área necessária. Então, repetindo, todos os pilares de canto possuem exatamente a mesma área, de 6,04. Todos os pilares de extremidade possuem área de 12,09 centímetros quadrados. E os pilares internos, com área de 24,17 metros quadrados. Veja que mesmo os pilares internos, que são os mais carregados, como o número de pavimentos é igual a 2, essa carga não é tão alta. Então, mesmo os pilares mais carregados ficam com uma área necessária de 322, que é menor do que o 360 exigido pela norma. De forma que todos os pilares terão a área de concreto necessária de 360 centímetros quadrados. Se eu optar por padronizar as dimensões, todas as dimensões serão de 14 por 26 centímetros, o que resulta numa área final de 364 centímetros quadrados. Efetuando agora o pré-dimensionamento dos pilares de concreto armado, utilizando o método da força normal, além de informar os nomes dos pilares, é preciso que eu informe também a posição do pilar, se é pilar de canto, extremidade ou interno. E em função dessa informação, o método utiliza um coeficiente beta e a planilha, automaticamente baseada nessa tabela, com a sua informação de posição do pilar, já coloca aqui qual o coeficiente beta que será utilizado. Esse coeficiente beta é um coeficiente relativo à estabilidade do pilar, de forma que os pilares de canto são os mais instáveis
Os pilares de extremidade vêm em seguida e os pilares internos são os mais estáveis. Isso porque, como nós vimos, nos pilares de canto surgem 2 vigas travando o pilar. Nos pilares de extremidade, 3 vigas e nos pilares internos, que são os mais bem travados, chegam 4 vigas. Por isso, o parâmetro beta de instabilidade é um parâmetro menor. Os demais valores são iguais aos utilizados no método simplificado, 2 pavimentos acima de cada pilar e a carga média de 10 kN por metro quadrado, equivalente a 1.000 kg, uma tonelada de peso atuando em cada metro quadrado. As áreas de influência dos pilares internos vale 6,04. Observe que a carga atuante no pilar, utilizando esse método, é um valor maior do que no método simplificado. E nós precisamos definir também o valor de FCK do concreto, ou seja, a resistência característica à compressão do concreto. Estamos utilizando o valor de 30 MPa, pois em função dos critérios de durabilidade e agressividade ambiental definidos na norma 6118, em regiões litorâneas, o FCK do concreto deve ser de no mínimo 30 MPa. Observe que, apesar da carga atuante no pilar ser maior, a resistência do material no método da força normal também é maior, pois considera tanto a resistência do concreto como a resistência do aço. Então vamos repetir aqui para todos os pilares de canto. A área dos pilares de extremidade. E, por fim, a área de influência dos pilares internos. Obviamente, os pilares internos são os mais carregados, mas veja que mesmo nessa situação, obtemos, da mesma forma que no método simplificado, que as áreas necessárias, todas elas deram valores inferiores aos 360 cm², que a norma exige. Então, nesse caso, a planilha já automaticamente considera o valor mínimo de 360. Padronizando as dimensões de todos os pilares como pilar retangular de 14 por 26 centímetros, temos então que todos os pilares ficaram com a mesma área e mesmas dimensões, assim como no método simplificado. Na comparação entre o método simplificado e o método da força normal, nós observamos nesse exemplo que a diferença entre os dois métodos foi basicamente a questão da força atuante, da carga atuante em cada pilar. No método da força normal, como considera os parâmetros de instabilidade, veja que a força considerada como atuante no pilar de canto P1 é muito maior do que no método simplificado. Da mesma forma, observamos que os pilares de extremidade também apresentam uma força atuante muito maior e também os pilares internos. Apesar de, no método da força normal, as forças atuantes serem muito maiores do que no método simplificado, observamos também nas planilhas que a tensão admissível para o material é muito maior também. Então acaba que existe uma compensação nessa situação e, dessa forma, ficou inalterada, a área final e as dimensões dos pilares. Nesse caso, como o número de pavimentos é pequeno, não há diferença então entre os dois métodos em termos de resultados finais. Agora, à medida que o número de pavimentos aumenta, nós vamos observar que no método da força normal as dimensões tendem a dar maiores do que no método simplificado. Os dois métodos são válidos. Entretanto, nós vimos que o método da força normal ele é muito mais preciso, pois considera, além dos parâmetros de resistência, parâmetros relativos à instabilidade dos pilares e também uma avaliação da tensão admissível do material de forma mais correta, separando a tensão admissível em duas parcelas, uma parcela relativa ao concreto e outra parcela relativa ao aço, que é o material que realmente atua na construção em concreto armado.